Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal, tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Se inscreve lá nas minhas redes sociais, está aqui embaixo, eu vou deixar para vocês. Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos aqui no canal, tudo bem com vocês? Hoje vou estar traduzindo alguns vídeos do canal Fim dos Tempos, God's Healer 7, da Sister Bárbara e o Brother Dan. Então, nós já trazemos aqui algumas profecias dos irmãos, faz algum tempo que eu não trago e eu separei alguns vídeos dela aqui, importantes para trazer para vocês neste tempo que precisamos estar atentos e orarmos para descobrir realmente aquilo que vem do Senhor, aquilo que não vem da parte dEle. Eu tenho trazido mais estudos do que profecia, porque o meu intuito é que vocês estejam inclinando o coração para estudo e não apenas para profecias, ok? A profecia é importante, mas ela não é tão importante quanto o estudo da Palavra de Deus. Então, o meu apelo para vocês, com muito amor e carinho, é que vocês estejam sempre dando prioridade para os vídeos de estudo e outras coisas aqui no canal, ok? Explicações, cronologias bíblicas e além de estar dando também a importância que vocês dão para as profecias, ok? Sempre orarmos antes de termos qualquer discernimento profético é importantíssimo. E, se possível, no final eu vou estar deixando comentários a respeito da profecia. Então, vamos lá. O título da primeira profecia é A Vinda da Catástrofe. Transcrição dia 4/2/2024. A palavra bíblica lida foi Apocalipse, capítulo 16, a partir do versículo 8, que diz: O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, recusaram-se a se arrepender e a glorificá-lo. Palavra profética. Filha, fale com meus filhos, estou mudando os tempos e as estações. Onde antes estava neve, quente será. Onde antes era frio, o sol queimará. Meus tempos não são os tempos dos homens. Estrelas cairão do céu, os céus vão tremer e sacudir. O homem não compreenderá o que está por vir. Ele não me conhece, nem conhece as minhas palavras. Para aqueles que pedem, eu dou sabedoria, conhecimento e compreensão gratuitamente. Você me perguntou? Você realmente me conhece? Eu espalhei meus mensageiros pelas nações. Abra seus ouvidos e ouça o conhecimento oculto de todos os tempos. Eu os enviei para ajudá-lo, coloquei minhas palavras em sua boca para dar testemunho de minha majestade. Não seja obstinado. Você está comigo ou está contra mim? Em breve virá uma grande divisão, bem e mal. Você vai ficar em pé? Você permanecerá com o Todo-Poderoso? Você escolherá a vida eterna? Eu abri um caminho para vocês. Vejo o seu coração e os seus pensamentos. Venha até mim, afaste-se do mundo e do seu pecado. Filha, fala da catástrofe que se aproxima. Um colapso financeiro e econômico como nenhum outro já existiu em toda a terra. Chame por mim, eu estou com você. Então aqui finalizamos o primeiro vídeo. Especificamente, ela leu o Apocalipse, lá no capítulo 16, onde está falando sobre o derramar
da quinta taça sobre os homens, e eles acabam mordendo a própria língua, recebendo aí agonias em seu corpo. E eles continuam blasfemando contra Deus por causa dessas feridas. Mas mesmo assim eles não se arrependem das suas obras. Lembrando que as taças não cairão sobre os selados em Cristo, porque existe um momento de selamento, que é ali dentro dos 144.000, a plenitude da igreja que está durante a grande tribulação não recebe as taças do Senhor, não recebem as taças da ira de Deus. Então aqui nós estamos falando de uma catástrofe na grande tribulação, de tempo de grande tribulação. E aqui é como se o Senhor estivesse mostrando a ela, para ir alertando aqueles que não sabem sobre estas coisas, porque poderão ficar encabulados quando virem essas coisas iniciando os seus acontecimentos. Próximo vídeo, o título: Um grande agitamento despertará os gigantes adormecidos. Palavra bíblica lida Gênesis 6, capítulo 1 em diante, que diz: Quando os seres humanos começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos seres humanos eram bonitas, e dentre elas tomaram por mulheres as que eles desejaram. Então o Senhor disse: O meu espírito não permanecerá no ser humano para sempre, pois este é carne, ele só viverá 120 anos. Naqueles dias e também posteriormente havia nefilins na terra, quando os filhos de Deus tiveram relações sexuais com as filhas dos seres humanos, e estas lhes deram filhos. Estes foram os poderosos guerreiros do passado, homens famosos. O Senhor viu quão grande era a maldade do ser humano na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era para o mal o tempo todo. Então o Senhor se arrependeu de ter feito o ser humano sobre a terra, e isso lhe cortou o coração. Palavra profética. Filha, anuncia: quando o leste encontrar o oeste, minha hora chegou. Quando o norte encontrar o sul, minha hora chegará. Chegou a hora marcada. O sol ficará negro como um saco de crina, a lua como sangue. Os terremotos serão grandes e despertarão gigantes adormecidos. Então você saberá que a minha hora chegou. Não há tempo para dormir e cochilar. O governante das trevas assombra suas vítimas. Os puros de coração escaparão do seu alcance. Não tenha medo, estou contigo. Então aqui ela descreve os nefilins e supostamente no fim esses nefilins, esse cruzamento de anjos caídos com os seres humanos voltaria. Aqui, na minha opinião, de maneira simbólica. Possivelmente pode acontecer essa união entre carne e espírito de maneira mal e aparecerem esses seres. Porém, aqui também estaríamos falando de seres transhumanistas, seres modificados com inteligência artificial, e estes recebendo espíritos malignos e os dominando no tempo do fim. Então, aqui nós temos simbologias também para esse tipo de figura demoníaca. Então vamos para o terceiro vídeo, título: A tecnologia do homem perturbou a vida. A criação ativará o homem, como nos dias de Noé. Palavra lida, Gênesis capítulo 6, versículo 11. A terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Deus viu a terra e sim, estava corrompida, pois todo ser vivo tinha se corrompido em seus caminhos. Deus disse a Noé: Darei fim a todos os seres vivos, porque a terra se encheu de violência. Por causa deles, eu os destruirei com a terra. Faça para você uma arca de madeira de cipreste, divida-a em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Palavra profética. Filha, fala. A criação se voltará contra o homem. Os animais da terra, do mar e do ar começarão a atacar, sem provocação. Enxames de insetos devastarão a terra e as colheitas. Gafanhotos, moscas, piolhos, pulgas, muitos portadores de doenças mortais estarão dominando o homem. Os roedores vagarão livremente. A tecnologia do homem perturbou a vida da natureza.
O homem sofrerá as consequências da sua ganância e arrogância. As criaturas estão começando a carregar crianças pequenas e bebês. Muitos nunca serão encontrados. Então aqui ela fala sobre a tecnologia, o avanço. Nós estamos vendo a quantidade de avanços tecnológicos cada vez maiores. Só de falar da internet, a internet fica dentro do mar, os cabos de internet. Então, com certeza, envia muitas ondas para animais marítimos. Nós temos também milhões de cabos na superfície, atrapalhando roedores, atrapalhando animais de maneira geral, em florestas que estão sendo devastadas em prol de inteligência artificial, em prol de avanços de todos os tipos. Então, essa profecia fala sobre isso, sobre esses sinais da natureza que estão dentro das dores de parto. E quanto mais nós enxergamos isso em quantidade e intensidade, mais nós sabemos que o cumprimento dos evangelhos de Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13 estão em andamento. Vamos para o quarto e último vídeo. O ancião de dias. Os livros serão abertos no dia do julgamento. A serpente, ela é desde o início. A palavra bíblica lida foi o profeta Daniel, no capítulo 7, a partir do versículo 9, que diz assim: Enquanto eu olhava, tronos foram colocados, e o ancião de dias tomou assento. A sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a pura lã, o seu trono era envolto em fogo, e as rodas do trono estavam em chamas. Diante dele saía um rio de fogo, milhares de milhares serviam-lhe, milhões de milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento, e os livros foram abertos. Continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Fiquei olhando até que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e lançado no fogo. Dos outros animais foi retirada a autoridade, mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo. Na minha visão durante a noite vi alguém semelhante ao Filho do Homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião de dias e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu a autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. O seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Palavra profética. Filha, fale. Vem aquele chamado ancião de dias, e os livros serão abertos em breve. Dia do julgamento. Sua recompensa ou o julgamento justo. O homem pensa que é Deus e persevera no mal e na maldade. Pior do que nos dias de Noé, Sodoma e Gomorra. Meus avisos caem em ouvidos surdos. Zombadores e escarnecedores continuam a ridicularizar minhas palavras e instruções. Eu ouço o sarcasmo em suas vozes. Eles selaram seu destino com a língua. O destruidor passará por cima daqueles cobertos pelo meu sangue. Não se deixe enganar pelo astuto, pelas palavras e promessas doces. Mentiroso desde o início, serpente no início, dragão no fim. Vinde, filhos, afastai-vos do pecado, e vinde a mim, eu sou a vida. Então nós finalizamos com essa profecia que fala sobre um tempo futuro. Sabemos que após o tempo da última semana de Daniel, quando Jesus Cristo voltar nos ares, ele reunirá a sua noiva. Primeiro os que estiverem mortos em Cristo ressuscitarão, e depois a igreja se unirá a Cristo nos ares e depois receberão galardão e corpos glorificados. E aí nós estaremos diante deste tribunal de Cristo. Então aqui nós temos o primeiro tribunal, o primeiro julgamento, que fala dos cristãos. E estes livros, o livro da vida será aberto. Apenas após o milênio haverá a segunda ressurreição, e apenas depois disso, aqueles que não morreram em Cristo, aqueles que não tinham Deus no coração, vão ressuscitar e vão passar pelo julgamento do trono branco, e aí os outros livros serão abertos. Amém?
Então, nós ficamos por aqui. Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo.